Começa agora IMDcast, o podcast do Instituto Melhores Dias. Movimentar um país grande como o nosso requer muita energia. A gestão da estratégia, comunicação e responsabilidade social corporativa de um dos players mais significativos nessa área, a empresa Engie do Brasil, está a cargo de um profissional que, mais do que experiência na construção de usinas hidrelétricas, atua em conselhos e associações que decidem pelo futuro sustentável do nosso país na área da energia. Estamos falando de Gil de Metódio Maranhão Neto, engenheiro civil, especialista em construção, estatística aplicada e em mercado de capitais. Gil Maranhão, como é mais conhecido, também é membro do Comitê Executivo da Engie e membro eleito do Conselho de Administração da International Hydropower Association. É ele o nosso convidado do podcast de hoje. Começa agora IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. Gil, muito bem-vindo. Que prazer tê-lo conosco. E cabe um agradecimento especial do Instituto por tantos anos de parceria e investimento em nossos programas. Já faz tempo que trabalhamos juntos. Você tem ideia de quantos programas já desenvolvemos em parceria? Bom dia, Joyce. É um prazer estar aqui com você. Antes de mais nada, queria dar os parabéns ao Instituto pelos 30 anos de trabalho. E obrigado pelo convite para poder participar dessa festa. Sim, claro, são quase 15 anos de parceria, foram 9 programas que vocês desenvolveram para nós, em especial o programa Crianças Saudáveis, Futuro Saudável, mas também alguns deles com proteção de nascentes, educação ambiental e criação e gerenciamento de hortas compartilhadas. A nossa estimativa é que 30 mil crianças foram diretamente e positivamente impactadas pelos 9 programas e indiretamente cerca de 100 mil pessoas, e aí nós estamos falando das escolas, dos pais, das famílias, o contexto e o propósito do programa. Gil, todas as empresas têm uma responsabilidade com a ESG, que numa tradução livre seria governança ambiental, social e corporativa. O que é esse ESG na prática? Sim, claro. O ESG é o termo que significa Environment, Social and Governance em inglês, que seriam os princípios e as regras e as políticas que as empresas, organizações de governos, entidades precisam perseguir e implementar, digamos, tudo aquilo que é não financeiro. Quando a gente pensa em uma organização, em especial empresas, a gente imagina, né, a organização do capital visando a estruturação de um processo, visando um produto, que é um resultado. Normalmente nós pensamos em um resultado financeiro, quer dizer, a multiplicação, o crescimento do capital. E, ao longo dos anos, através do conceito da sustentabilidade, primeiramente, que tinha o tripé social, ambiental e econômico, evoluiu-se para esse termo que engloba tudo aquilo que é o não financeiro. E aí nós estamos falando de objetivos e práticas e processos estruturados ligados às mais diversas ações, que são, por exemplo, tratamento, como a empresa cuida da água que ela utiliza, a diversidade, o treinamento de pessoas, o seu impacto territorial, assim por diante.
tá? Então, reuniu-se todos esses princípios, objetivos e processos nesse conceito que hoje é chamado, assim, a nível global, que é ESG. Na prática, o que uma empresa pode fazer, um exemplo, né, para pôr em prática mesmo o ESG? Você se lembra de algum exemplo disso, assim, para as pessoas conseguirem visualizar? Sim, claro. Por exemplo, na área de diversidade, como você ter uma empresa mais inclusiva, considerando diversas características sociais, não só o gênero, mas também preferência religiosa, questões raciais, questões de preferência religiosa, só para dar alguns exemplos, preferência sexual, afetiva. Hoje, há muito tempo, né, que se constatou que qualquer organização, seja com ou sem fins lucrativos, seja uma empresa industrial ou de serviços ou do terceiro setor, ela é muito mais produtiva se ela for mais diversificada em termos humanos. Então, hoje as empresas, boa parte das empresas busca ações efetivas no sentido de ser mais inclusiva e mais diversa. Esse é apenas um exemplo. Outro exemplo é ter uma comunicação com suas partes interessadas. Nós chamamos de stakeholders, com canais de comunicação abertos, francos, onde uma empresa, por exemplo, que atua territorialmente, como a própria ENGIE, que desenvolve, implementa e opera ativos de geração de energia em lugares remotos. Ela precisa ter essa inserção local através de canais onde ela possa ouvir as partes interessadas locais, dialogar, responder a isso. É um outro exemplo. E outro exemplo, talvez o mais básico, é a sua pegada ambiental. No mínimo, as empresas têm que ter um compliance 100% efetivo com relação à legislação ambiental. Quiçá, em alguns casos, até superior às exigências das suas licenças ambientais. Apenas para dar alguns exemplos. Tá, mas é grande. Você tem a percepção de que no Brasil as empresas já entenderam a importância de adotar essas medidas, de ter essa política, ou ainda estamos longe disso? Olha, é difícil falar assim de uma maneira geral. Normalmente, as grandes empresas, em especial as listadas na Bolsa de Valores, elas têm um nível avançado de consciência e prática ESG. Mas a gente pode observar que todas as empresas, é cada vez mais exigido das empresas que elas tenham boas práticas. Não é mais permitido, num mundo em transição como nós estamos, né, saindo aí vamos dizer assim, num espaço de tempo muito curto, saindo de uma economia agrícola para industrial, agora mais focada em serviços, cada vez mais urbana, envelhecendo, com preocupações ambientais muito grandes, em especial que é relativo ao aquecimento global e todas as suas consequências e impactos. Não é mais permitido uma empresa sujar o meio ambiente, não mitigar, não compensar, não tratar de forma exemplar os seus stakeholders, seus impactados.
não se comunicar efetivamente e honestamente, de forma transparente, de quais são os seus impactos e quais são essas compensações e mitigações. No mundo moderno, isso não é mais possível, tá? As empresas que não fazem isso, que não se preocupam com o seu ESG e não têm práticas muito transparentes com relação aos seus stakeholders, vão desaparecer. Não há mais como sobreviver um mundo moderno e uma economia em transição cada vez mais exigente. Por isso, se você não atuar corretamente e exemplarmente. Então, é claro que nesse universo você tem empresas mais avançadas e mais atrasadas. Eu observo isso, talvez pelo olho clínico, olho treinado, que não é uniforme, mas está em fase de evolução constante. Você acha que o consumidor tem essa percepção, o que consome os produtos? O brasileiro comum, o nosso ouvinte comum, ele procura saber se a empresa ela é responsável? Olha, cada vez mais. Eu vejo isso até na minha família, tá? Eu tenho 5 filhos e 3 naturais e 2 que eu faço aí, o oversight, de que vão de 12 a 24 anos. E eu sou de outra geração, claro, tenho 60 anos. Na minha época e na minha existência, eu via toda essa evolução e eu observo em casa agora as preocupações que os mais jovens têm com o consumo de água, com questões raciais e de inclusão, de emissões, em especial o que eles estão ingerindo, o que eles estão consumindo, a qualidade dos produtos, a preparação dos produtos com os quais eles estão lidando no dia a dia. Isso é notável. É claro que muitas vezes é difícil para as pessoas saberem tudo o que está em jogo e o que é realmente importante nessa transformação que o mundo está passando. Vamos chamar de transformação ESG. Nós, na INDE, nós resolvemos ajudar nesse sentido. Nós somos uma empresa de energia, então estamos diretamente ligados à questão da energia renovável e da transição da economia para uma economia de baixo carbono. E nós notamos que temos ainda uma dificuldade de nos comunicarmos com as pessoas, vamos dizer, essas pessoas comuns, que não lidam com o métier das emissões e da transição energética, porque existe muita informação hoje e boa parte dessa informação ela tem uma base científica. Por exemplo, quando nós falamos de aquecimento global, emissões de carbono, gás carbônico, de metano, a forma de você descarbonizar o mundo, a forma de você medir emissões. Aí nós estamos falando de GHG Protocol, de Science Based Targets, que são as bases científicas para você fazer as medições e as projeções e as formas de você evitar emissões. É muita informação científica e as pessoas muitas vezes não entendem e não conseguem traduzir isso. Então, nós criamos um site de conteúdo próprio chamado ENDE, Além da Energia, que tem o objetivo de exatamente educar as pessoas, mostrar para elas, traduzir algumas questões científicas para uma linguagem mais do dia a dia, da realidade das pessoas, e para que elas saibam o que está em jogo, o que está acontecendo e os impactos da própria forma dela de viver. E foi uma coisa fantástica, porque em 2 anos nós temos 3,5 milhões de leitores que regularmente buscam informações sobre esse assunto.
e um número que cresce também devido à quantidade de informações que nós inserimos no site, né? E isso é uma coisa fantástica, demonstra a curiosidade das pessoas em aprender sobre o assunto ESG, porque nós não falamos só de transição energética, mas tudo aquilo que está em torno, tudo aquilo que faz interface com o assunto da transição energética. Então, todas essas questões ESG, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, estão todos ali regularmente cobertos com exemplos, com cases, às vezes bons, às vezes não tão bons. Muito interessante esse processo de aprendizado. Ou seja, todos estão aprendendo, né? No fundo, quando a gente fala de um aprendizado das empresas, de uma evolução das empresas, nós estamos falando de pessoas também. Porque quem gerencia, quem trabalha em empresas são pessoas. Então, Gil, desde 96 que você está na ENGIE, né? Isso. E você tem, agora você já até falou um pouco dessa evolução, né, que a empresa tem vivenciado, né, na perspectiva do atendimento aos ESGs. Então, isso você já falou. Tem mais alguma coisa que você vê que a empresa evoluiu nesse tempo todo que você acha que seria interessante acrescentar? Joyce, é um aprendizado constante, porque essa evolução que eu mencionei antes de uma economia cada vez mais urbana, mas, por exemplo, os ativos de geração de energia que fazem a base da energia que as pessoas consomem nos grandes centros urbanos é gerada no interior, onde há um mundo diferente, uma realidade diferente, demandas diferentes daquelas que a gente vivencia na cidade grande. E é um desafio constante, né? Nesses anos todos, eu tive a oportunidade de participar da construção de grandes empreendimentos, como, por exemplo, grandes hidrelétricas, que você vivenciou também, você participou, né? No caso de Estreito, Giral, Trairi, algumas usinas também eólicas que você ajudou e participou. Você deve ter notado que o mundo vai mudando também, vai evoluindo, o nível de exigência, de consciência das pessoas, mesmo em regiões remotas, vai mudando. Então, é um aprendizado constante e uma demanda crescente por questões ESG. Então, eu apesar de todos esses anos, eu me considero um estudante na questão. E o Brasil é realmente muito extenso e muito diverso, né, como você coloca. Isso representa um desafio imenso a quem vai empreender alguma coisa, né, no nosso país. E para isso, você precisa de uma organização eficiente. Você não pode... você precisa primeiro de pessoas que amem o trabalho social, ambiental em questões remotas e tenham a sensibilidade e a humildade para tratar do assunto com uma visão local, realmente genuína, de entender qual é a realidade local. E você precisa de processos estruturados, porque muitas vezes as demandas são muito grandes. E você precisa saber qual é qual é a real demanda, o que vai ser puro assistencialismo imediato daquilo que será um legado, né? Vai ser transformador, vai ser inclusivo na região, vai ser um vetor de inclusão ambiental, de educação ambiental, ou econômico ou social. Perfeita essa sua colocação, acho muito importante, porque realmente algo que seja só assistencialista e de curto prazo não vai gerar esse impacto que é tão necessário, né, nessas regiões. A ENGIE é francesa, né, Gil? Como que
for, como é que é esse francês aqui dentro do Brasil? É uma cultura interessante. A Engie não é só francesa, ela tem uma origem belga também. Olha. Eu venho da época em que a empresa era belga, depois ela passou a ser francesa, mas hoje, Joyce, a gente brinca, né, que daqui a pouco a empresa vai ser brasileira. A empresa começou, no fundo, nossa atividade no Brasil é brasileira, mas a empresa é uma empresa de origem europeia, hoje com sede na França, mas o Brasil é a segunda maior operação. Após esse eixo França-Bélgica, a maior operação do grupo é no Brasil. Cresceu do zero, né, em 1996, hoje ser cerca de 7% de toda a capacidade de geração de energia do Brasil. É uma empresa 100% renovável, que atua, além da geração de energia renovável, também no transporte de gás, engenharia e serviços para municípios e empresas. E essa mistura de culturas, hoje o grupo está em 30 países no mundo inteiro, ela é muito interessante, porque o grupo estimula muito a mobilidade. Então, nós temos aqui alemães, argentinos, chilenos, brasileiros, franceses, belgas. Isso se dá nos nossos 30 países. E essa mistura, esse amálgama humano de culturas, origens, pegadas, é muito interessante. Gera uma diversidade, uma cultura única, mas sempre muito forte no ESG. É interessante, porque eu brinco que a gente juntou aquele lado francês, né, daquela forte cultura socialista, né, do que vem desde a Revolução a Revolução Francesa, com o lado humano brasileiro, é muito forte no Brasil, a questão social e da ajuda e cuidar do outro, cuidar do vizinho, essa preocupação humana, e gerou um negócio muito legal. Então, eu não sei como é que chama isso, eu acho que é o típico cidadão moderno do mundo, é hoje o funcionário, o colaborador da Engie. Excelente. Você comentou da ODS, da ESG, mas nem toda empresa tem tanta responsabilidade assim, concorda comigo? Assim, e nem todas têm tantos programas como você listou aqui, só com a nossa organização, fora todas as outras organizações. Aí vem a pergunta, ter essa responsabilidade social, essa preocupação em devolver para a população, para o consumidor, a sustentabilidade, o programa de defesa do meio ambiente, programas de incentivo à saúde, de educação. É muito caro, né? Era muito as empresas. É por isso que há um distanciamento, talvez, de todas. A Engie tem essa tradição, como você bem citou, multinacional, né? de europeia até, onde essa preocupação já existe talvez até há mais tempo que no Brasil. Mas é caro ser assim? Eu não diria que é caro. Primeiro, não há um conflito entre resultado e crescimento de uma empresa com sustentabilidade. Quer dizer, esses dois conceitos eles não são excludentes de maneira nenhuma. É bom e é fácil uma empresa ser, ao mesmo tempo, lucrativa e gerar crescimento, que é o que todo acionista busca, com sustentabilidade. Isso é perfeitamente alinhável. Eu acho que a Engie é um belo exemplo disso. São 25 anos no Brasil, onde nós temos aprendido a fazer isso. São 25 anos de uma empresa saudável, que cresce, que é lucrativa, com uma responsabilidade social corporativa
bastante boa, onde custa, né? Você precisa investir recursos humanos, recursos financeiros, se cercar de bons parceiros, investir em programas de pesquisa e desenvolvimento, também humano, não só científico. Isso custa, quer dizer, e dá trabalho. Por isso que eu mencionei anteriormente que a empresa precisa ter essa consciência e ter pessoas que tenham essa preocupação, essa sensibilidade, que amem fazer isso. E executivos, claro, uma administração que perceba essa demanda crescente que o mundo passa por proteção ambiental, cuidado social e a governança necessária para isso, que é o G do ESG, e aí governança vai treinamento, ética, health and safety e todas as questões que estão em torno da aplicação dos propósitos da empresa, tanto econômicos quanto sociais e ambientais. Quer dizer, então, voltando para o exemplo, foram 25 anos de aprendizado para fazer isso, que não terminam. Aliás, 25 anos que comemoramos no ano passado, um belo livro contando toda essa história. Inclusive, a querida Joyce participou, foi uma das 110 pessoas que nós selecionamos para contar essa história para um jornalista, que depois compilou tudo. E nós convidamos, então, preferimos que 110 pessoas, que incluíam fornecedores, acionistas, funcionários, competidores, clientes, autoridades, contassem essa história do que nós mesmos contássemos. E a Joyce foi uma dessas pessoas. Foi muita honra. A Andy está presente no país todo, Gil? Sim, nós estamos presentes em 21 estados, em 250 municípios, 5 biomas. É uma pegada forte. Nós hoje representamos 95% do território ocupado pela Andy no mundo. O território, numa visão Google Earth, quando você mede tudo aquilo que você é responsável e tem que cuidar no mundo, 95% desse território está no Brasil, muito em consequência do entorno dos grandes reservatórios das hidrelétricas que nós construímos e operamos no Brasil, mas também a área de passagem do nosso sistema de transporte de gás. São 4.500 quilômetros de sistema de transporte de gás ao longo de toda a costa, desde o Rio de Janeiro até o Ceará, mais um trecho na região amazônica, e 2.700 quilômetros de linhas de transmissão, também a área de passagem e o entorno dos reservatórios. Então é uma pegada e uma responsabilidade ambiental e social muito grande. Gil, em 2009, você foi eleito membro do Conselho da International Hydropower Association, que é a Associação Internacional de Energia Hidroelétrica. Como é que esse grupo atua? Muito bem. Esse grupo, Joyce, é um grupo multinacional, né, formado por empresas e países do mundo todo. Foi criado pela Unesco há cerca de 25 anos também. Foi criada sob os auspícios da Unesco e depois se tornou independente. O grande propósito do IHA é buscar as melhores práticas para geração, construção, implementação e geração de energia hidrelétrica e criar
consensar o conceito da sustentabilidade em torno das hidrelétricas. Então, nós temos um programa de trabalho que envolve várias frentes: social, econômica, ambiental. E aí, quando eu falo ambiental, tem, por exemplo, programas científicos em consensar metodologia para medição de gases de efeito estufa em hidrelétricas, programas bióticos como conhecimento da biodiversidade e proteção da fauna, sedimentos acumulados perto das barragens, preservação, como eu falei, de biodiversidade, qualidade da água, e programas sociais e dos mais diversos, e também a unificação das métricas de sustentabilidade, como medir e como reportar a sustentabilidade no que se refere a, como eu disse, desenvolvimento, implantação e operação de hidrelétricas a nível global. Então, temos empresas que são representadas por membros eleitos pelos associados e gente do mundo inteiro. Eu tenho colegas, então, da Índia, do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália, França, só para mencionar alguns. A cada 2 anos há uma nova eleição para o Conselho, e eu tive a sorte e a felicidade de ter sido eleito representando tanto a ENDE quanto o Brasil em 2009, e desde então os associados têm depositado aí sua confiança no meu nome e me reeleito. Acabei de ser reeleito para mais um mandato de 2 anos, agora que vai ser, estou dando a notícia de primeira mão, vai ser anunciado aí no final do ano o novo conselho do qual eu faço parte. Parabéns, Gil. E esse vai ter o congresso, né, mundial das hidrelétricas. E qual a expectativa aí que você vê do que vai ser abordado, das discussões, dos temas, e qual a relevância disso aqui para nós, brasileiros, para o Brasil? Ótima pergunta, obrigado ter a oportunidade de falar sobre isso. Nós temos, nos últimos 2 anos, Joyce, evoluído o conceito da sustentabilidade e acordado isso a nível global. E quando eu falo acordado, é uma dificuldade grande, porque o conceito de sustentabilidade ele não é universal, né? Então, nós criamos há cerca de 15 anos e acordamos 35 assuntos, 35 aspectos que definem a sustentabilidade em hidrelétricas, e um rating de notas que vão de 1 a 5. E muitas vezes é difícil você consensar isso entre países, porque os países têm legislações e regulações ambientais diversas. E você definir, então, o que é a sustentabilidade, qual é a nota 5, 4, 3, 2 e 1, muitas vezes não é fácil. Só para dar um exemplo, que é a questão do Free Prior and Informed Consent, que é a licença para operar dada pelos seus stakeholders impactados diretamente na região. O que é uma obrigação em um país, às vezes não é em outro. Então, você tem aí uma série de assuntos que você precisa alinhar e acordar entre todos os países. Isso foi feito, como eu disse, há uns 15 anos. Várias usinas no mundo inteiro foram auditadas e suas notas, seus relatórios de auditoria foram publicados
são disponíveis na internet. Uma delas foi a hidrelétrica Jirau, da ENDE, do Rio Madeira, em Rondônia. Então, de lá para cá, nós temos trabalhado na criação de um standard e uma certificação, que ficou pronta esse ano, e alguns projetos já estão sofrendo uma nova auditoria de compliance com esses standards, visando uma certificação de sustentabilidade. Um deles é Jirau. O Estado acompanha toda essa preocupação, toda essa mobilização? A gente tem políticas públicas que incentivam essa postura ambientalista, sustentável das empresas, ou tanto a sua organização quanto a própria empresa, a ENDE precisa fazer gestão junto ao poder público, ao governo, ao Estado? Olha, eu diria que acompanha, sim. É natural se esperar que os governos, chama governo, Estado e regulador, são três entidades diferentes, estejam sempre um pouquinho atrasados, né, com relação às demandas da sociedade. Isso é natural. Mas eu diria que a legislação ambiental no Brasil e a regulação são muito modernas, tá? São, eu diria, até muito superiores a vários países. O Brasil tem uma consciência ambiental e social muito grande. E a nossa legislação ela é muito exigente, ela é dinâmica, mas ela é transparente, ela é democrática bastante, e o que eu diria que, de certa forma, protege os investidores como a ENGIE, aqueles que, no seu dia a dia, impactam territórios. Para nós é reconfortante, talvez para os nossos acionistas na França, nossos controladores, seja reconfortante saber que o Brasil tem essa característica, quer dizer, dá uma tranquilidade de saber que nós estamos fazendo a coisa certa. Quando eu falo em dinâmica da legislação, eu vou exemplificar. Uma licença ambiental para um projeto de geração de energia, por exemplo, a licença dura de 4 a 7 anos. E quando ela vai ser renovada, ela já incorpora modernidades, seja demandas sociais novas, através das dinâmicas sociais, mas também ambientais, através da evolução e o cada vez maior conhecimento da ciência. Então, é disso que eu falo de dinâmica. Então, a cada nova renovação, novas demandas, novos programas são inseridos, fazendo com que uma licença ambiental seja sempre moderna, vamos chamar assim, ou na medida do possível, moderna. E queria fazer um parênteses aqui. Muita gente diz que é difícil trabalhar no Brasil por causa da complexidade das demandas ambientais e sociais. Eu acho que não, né? Eu acho que a ENDE é um bom exemplo de que é possível. É claro, como eu disse, você precisa ter pessoas, parceiros, que tenham essa aptidão, essa vontade, essa pegada. Você precisa saber alinhar o custo e o investimento necessário para isso com o seu resultado. Você precisa saber explicar isso para o seu acionista, para os seus stakeholders. Mas uma vez fazendo isso e tendo as melhores práticas, eu diria que é perfeitamente alinhável. E nós somos um exemplo disso, como eu disse anteriormente, né? É possível, sim, fazer isso. E, claro, nós temos que, o tempo todo,
estar fazendo o advocacy do bem, defendendo as melhores práticas, a evolução da regulação, para que haja o correto, muitas vezes, o reconhecimento dessas demandas por parte do regulador, do legislador. Isso é um trabalho constante que nós fazemos, seja individualmente, seja através das associações que se prestam a isso, mas é um trabalho de evolução constante, ele é ininterrupto. É um trabalho lento e longo, né, Gil? Mas que tem frutos aí em longo prazo. Eu acho que o Brasil realmente está no seu processo aí de evolução com todas essas práticas. A ENGIE tem uma série de ações, né, em prol das comunidades onde atua, as chamadas parcerias do bem. Você pode contar um pouco sobre esses programas? Sim, claro. Isso é uma forma, né, Joyce, de você, digamos, reunir os esforços das empresas, cada uma com as suas características e com as suas vocações, para que você amplifique o resultado das suas ações. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos de parcerias, uma no campo social, cultural, e outra mais assim, do lado humano, direto, atuando nas pessoas. Isso é uma coisa que nós temos desenvolvido já há alguns anos, que são os nossos centros de cultura. Nós temos 7 centros de cultura nas regiões onde nós atuamos, que são grandes prédios, como se fossem teatros municipais. Normalmente é um prédio belo, até devido às características das regiões, muitas vezes bastante pobres. São os prédios mais belos ou mais modernos da cidade. E passam a ser um ponto de encontro cultural e social das pessoas, com shows, teatro, aulas de música, dança, cinema, e todo tipo de atração social, cultural, educativa. Isso é um sucesso tremendo. Temos mais 2 em construção, estou falando de Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, sempre em lugares remotos. E buscamos sempre parcerias com empresas e entidades no sentido de trazer conteúdo para esses centros de cultura. Conteúdo, como eu disse, dos mais diversos. Um exemplo assim, muito recente que eu gostaria de dar de uma parceria do bem é o que nós fizemos com a Essilor, outra empresa francesa, que tem um programa de doação de óculos para pessoas desfavorecidas. E, em parceria com a Essilor, nós fizemos no município de Umburandas, na Bahia, um programa onde nós, primeiramente, identificamos toda a demanda, através de exames oftalmológicos, toda a demanda da população. Depois, criamos as receitas, levamos médicos lá, em parceria, produzimos óculos para toda a população da cidade, em especial as crianças, né, em idade escolar, mas também os adultos, e doamos esses óculos para a população. Essa é uma região onde nós atuamos através de uma usina eólica, construída por nós mesmos, então temos toda uma inserção e um relacionamento social na região. E trouxemos então um parceiro, aí está o nome Parceria do Bem, quando as empresas juntam seus melhores esforços, seus programas sociais, para amplificar aquilo que nós já fazemos. É o famoso 1 mais 1 é mais do que 2, né?
Gil, como seria possível ligar essa chavinha de consciência social, de retornar para as populações, para os consumidores, né? Tantos benefícios num país onde a gente está presente em quase todos os estados, pelo que você falou, ou seja, você tem essa visão clara que a doutora Joyce, que já visitou quase todos os estados do Brasil, já visitou todos os estados do Brasil, né, das excesso de necessidades e carências que o país tem. Qual o caminho para virar a chavinha de mais empresários, de mais pessoas com esse poder de ação para fazerem isso que você está preocupado em fazer desde 96 na empresa, né? Desde o princípio, assim, como aumentar essa rede de CEOs e empresários com esse olhar voltado para o bem, para essas parcerias do bem? Olha, esse é um desafio, mas eu acho que a coisa acontece. Cada vez mais empresas eu vejo atuando no social. Eu acho que precisa haver gente, né? As empresas precisam ter os colaboradores e os parceiros que tenham a genuína vocação para o assunto e entendam que um país como o Brasil só vai dar certo se todos formos juntos, né? Avançarmos juntos. Isso é valorizado corporativamente? Ou esse é o chato? O Gil é o chato que se preocupa demais com as pessoas. Não. Felizmente, na Indy, essa preocupação é coletiva. Nós temos vários exemplos de até questões que me surpreendem, e me surpreenderam e me emocionaram ao longo dos anos, de programas que nós desenvolvemos, assim, até como piloto. Eu vou dar um exemplo aqui que me veio à mente agora, tá? Há uns anos veio uma empresa que tinha um programa de montagem de casa popular em 48 horas. Em 48 horas eles construíam uma casa popular numa região carente. E eles vieram trazer para nós um programa, né, com uma proposta de fazer um piloto, fazer um teste. E eu disse, poxa, legal, vamos divulgar aqui internamente. E eu pensei assim comigo, acho que não vai haver muita adesão, porque era num fim de semana a montagem da casa numa comunidade do Rio. E era apenas um piloto. E o escritório aqui da holding da Indy, houve uma divulgação do programa, começava às 7 horas da manhã e ia até às 7 horas da noite, no sábado e no domingo. E eu pensei, poxa, vamos tentar, né? Mas não acredito que muita gente vá. Chegou na segunda-feira, eu cheguei cedo e estava tomando um cafezinho na cozinha, e uma funcionária nossa falou, poxa, foi muito bom, obrigado, foi um ótimo programa. E eu perguntei, Luiz, foi muita gente? E ela, Gil, só não foi você. Isso me deu um tapa na cara, né? É um tapa na cara. E isso é só um exemplo assim, rápido de consciência que as pessoas têm. Depois disso, eu passei a fazer parte dos nossos programas com o maior prazer, já participei de vários. E eu acho que o brasileiro tem isso de muito legal. Não é o chato, não. E eu acho, sim, que cada vez mais empresas têm mais consciência. Uma coisa que eu observei durante a fase de pandemia é como as empresas e as pessoas se mobilizaram, né? De forma muito, muito, muito bonita, muito humilde, para não deixar ninguém para trás, né? O que a gente chama de transição justa. O mundo avança, a economia avança para ser cada vez mais descarbonizada, mais eficiente, mais lucrativa,
mas você não pode deixar ninguém para trás, né? E todos têm que participar desse crescimento, dessa divisão, dessa evolução. E eu acho que cada vez mais empresas e mais pessoas têm essa consciência e querem participar. Infelizmente está chegando ao final, mas eu gostaria, antes de terminar, aproveitar que a doutora Joyce, presidente do Instituto, está aqui, para lembrar rapidamente, Joyce, tudo que a gente fez com a ENGIE, o Instituto Melhores Dias fez com a ENGIE. Rapidamente, passando, né, pelos programas que a gente desenvolveu com eles. Teve hortas pedagógicas nos crianças. Você podia ir lembrando, por favor, com o Gil? Tivemos o Crianças Saudáveis, água que eram hortas pedagógicas, era alimentação saudável. Em vários estados, né? Esse programa, lembra que foi em 12 municípios ali entre Tocantins e Maranhão. Tivemos o programa Água Limpa e tivemos muitos prêmios em conjunto, né, Gil? Água Limpa de recuperação de nascentes. De recuperação de nascentes, de água e orientação ambiental, né, para as crianças, para as famílias. Tivemos o programa Sementes da Alegria, que foi um programa muito lindo também, que trabalhamos com pessoas com deficiência, e foi montado horta e também jardim sensorial, né, nas escolas. Tivemos programas emergenciais, né, em época de chuvas, né, que foi feito lá na região de Rondônia. Foram muitos programas ao longo desses anos. E muitos prêmios. E muitos prêmios também ao longo desses anos. Eu queria agradecer a ENGIE por ter sido essa nossa grande parceira nesses 15 anos, nesses últimos 15 anos. Faz parte também da história do Instituto. Agradeço muito, Gil, a sua participação aqui hoje conosco. E essa nossa história que se constrói, né, em conjunto, sempre visando o nosso país, que a gente tanto tem orgulho e gosta, e buscando mesmo dias melhores, buscando momentos mais de melhor vivência aí para a nossa população. Ô, Joyce, eu que agradeço essa parceria. Foram inúmeros projetos mesmo, e quando eu vi os primeiros números, você lembra do primeiro projeto, que eu acho que foi o Crianças Saudáveis em Estreito, quando você me mostrou os resultados da evolução de saúde das crianças e eliminação de doenças e o estado de saúde, eu fiquei assim muito agradecido e muito surpreso até de como vocês conseguem atuar de uma maneira eficiente, rápida, né? Então, sempre imaginei que deve ter muito amor, muita dedicação, né? Pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, sabem como atuar e, em especial, têm amor ao que fazem, né? Porque realmente o programa Crianças Saudáveis, Futuro Saudável, ele é transformador. E eu tenho inúmeros feedback disso. Para mim, prêmios não é o que importa. O que importa para mim é quando a gente chega numa região impactada e uma professora puxa a gente pelo braço e vem falar, né, e agradecer pelo programa, e quantas crianças foram impactadas e hoje tem uma saúde melhor, tem um crescimento, né, mais saudável. Isso não tem preço, né? Então eu é que agradeço a você e ao Instituto todos esses anos de parceria, e eu espero que seja apenas os primeiros 15 anos. Nós também. Muito obrigado, viu, Gil? Foi um prazer conversar com você. Para você que está nos ouvindo, é importante pensar nisso, né? Como a iniciativa privada, quando se une com o terceiro setor, preocupado com a sociedade, dá retorno. É um país muito grande, o poder público não chega em todos os lugares. E é por meio desse tipo de
boa vontade dos dois lados que muitas vidas são de fato tocadas. Muitas pessoas têm mais oportunidades para se desenvolver. Se você der uma olhadinha, se você está assistindo, se você está ouvindo, você pode simplesmente entrar no Google e colocar lá institutomelhoresdias.org.br, que você vai poder conhecer tantas iniciativas que fizemos junto com a ENGIE, junto com o Gil Maranhão, ou se você está assistindo, tem o QR Code, basta você colocar sua câmera aí no QR Code e você vai conhecer nossos programas, e assim como a doutora Joyce, como o Gil Maranhão, dar as mãos para que a gente tenha um país, tenha mais impacto rumo a melhores dias. Muito obrigado a todos, foi um prazer, fica por aqui hoje o IMDcast, o podcast do Instituto Melhores Dias. IMDcast, ouça, inspire-se e construa melhores dias.